Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 35. Quero saudar você que está em casa. Quero saudar você que está aqui. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui. Esse não é outro lugar senão a casa do Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo 35. Diz assim a palavra do Senhor: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Versículo 36. E tendo Jesus ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga depois de mim: não temas. Fale mais forte: não temas, crê somente. Você pode se assentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para você nesta noite que andar com Jesus é uma decisão. Estar com Jesus é uma decisão. A Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, que tem um homem que é principal da sinagoga. Esse homem descobre junto com as outras pessoas que Jesus vai estar chegando de barco com seus discípulos. A Bíblia vai dizer que quando ele sai de Gadara, que ele atravessa, já tem gente esperando por Jesus. O que eu acho interessante é que Jairo andava sozinho. Jairo era um homem que se achava independente, a ponto da Bíblia dizer que quando Jesus entrou na sinagoga, as pessoas e os principais da sinagoga colocaram Jesus para fora. Você acha que Jairo não estava nesse dia? Se a Bíblia está dizendo que ele é um dos principais da sinagoga. A Bíblia vai dizer que este homem, ele um dia fechou a porta para Jesus. Um dia ele disse que conseguia viver longe de Jesus. Mas foi só a dor bater na casa desse homem que ele mudou de ideia. Mas eu tenho certeza que nós não vamos mudar de ideia ou não vamos decidir Jesus entrar na nossa casa, na nossa vida, por conta de uma dor. Eu sei que você está aqui hoje porque você ama Jesus. A Bíblia diz que o filho de Jairo, a filha de Jairo, que tem quase 12 anos, ela está à beira da morte. Diga depois de mim: à beira da morte. Pela última vez, diga: à beira da morte. A Bíblia diz que enquanto a sua filha está à beira da morte, Jairo sai de casa para ir procurar Jesus. Alguém podia pensar e dizer: como é que ele vai sair e deixar a sua própria filha em casa? Como é que ele vai sair e deixar a filha dele que está morrendo? Mas irmão, você perto do problema não resolve nada. Você perto da situação não resolve nada. Você perto do caos do momento não resolve nada. Pastor, o que é que resolve? Sair de perto do problema e ir ao encontro de Jesus. A Bíblia vai dizer que ele deixou. Será que foi uma decisão fácil deixar sua filha? Será que foi uma decisão fácil sair de casa enquanto sua filha estava doente? Ele deixou a sua filha no momento mais difícil da vida da filha dele. É porque ele sabia, pelo que ele tinha visto, pelo que ele tinha ouvido, que Jesus era poderoso para fazer a sua filha viver. A Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus. Eu já falei aqui que ir ao encontro de Jesus e colocar Jesus para dentro da nossa vida é uma decisão que nós precisamos tomar. Deixa eu falar uma coisa para você. Faça planos na sua vida. Faça projetos para a sua vida. Projete-se como pessoa. Mas nos teus planos, não esqueça de incluir os planos de Deus. Na tua vida, não esqueça de incluir a vontade de Deus. Pergunte para Deus: Senhor, é da tua vontade? Senhor, o Senhor está nesse negócio? Senhor, o Senhor tem isso para a minha vida? Porque é comum tomarmos posições, ações na nossa vida sem consultar a Deus. E Deus está à disposição da igreja dele para que nós tomemos decisões acertadas. Para que nós não venhamos errar, porque a Bíblia diz que nós podemos aprender com os erros de quem já errou. Você não precisa errar para poder dizer: eu não sabia. Você pode olhar na Bíblia e a Bíblia dizer: não faz esse caminho, não vai por ele. Deus tem algo melhor para a sua vida. Nos teus planos, não esqueça de incluir, para você que está em casa, os planos de Deus. Jairo para a sua vida, Jairo sai da sua casa, porque ele entende que o que está fora da casa dele não pode ficar mais fora.
Quem é que está fora, pastor, da casa de Jairo? Jesus. E por que Jairo sai apressadamente, mesmo na hora da morte da filha? Porque ele entende, não dá mais para Jesus ficar fora da minha casa. E a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando ele chega adorando. Sabe o que você já fez aqui nessa noite? Você já adorou. E na verdade a adoração não pode ser um momento, precisa ser a nossa vida inteira. Na tua vida tem que ter adoração. Porque quando você pede a Deus uma coisa, Deus faz aquilo que você pede, ou talvez Ele diz, espera mais um pouco. Mas quando você adora, você tem tudo de Deus. Quando você tem um estilo de adoração, uma vida de adoração, irmão, o momento mais difícil para Jairo era aquele de adorar. Ele podia chegar e dizer, Jesus, eu não vou arrodear não, eu quero que o Senhor cure minha filha. Mas eu encontro um homem que está passando um momento muito difícil, mas que no meio daquele momento ele diz assim, tem jeito para adorar. Tem jeito para cantar, tem jeito para louvar, tem jeito para bendizer o nome do Senhor. E falando em adoração, o salmista no Salmo 103 disse, quem adora, quem é adorador, tem uma coisa que os outros não têm. O que é, Davi, que o adorador tem que os outros não têm? Quem é adorador tem muito benefício para contar. Quem é adorador, se você conversar com ele, ele não vai contar um testemunho. Há 20 anos atrás, Deus fez isso na minha vida. Não, ele fala, há 20 anos atrás, Deus fez isso na minha vida. Ontem, quase que o carro me pegava, mas Jesus me livrou. Hoje de manhã, quase que eu não acordava, mas Deus está comigo. Ele tem benefício para contar, porque ele adora, ele adora, ele adora. Ele envolve a sua vida na adoração e na glória de Deus. A Bíblia diz que a posição desse homem é uma posição elevada. Posição de principal da sinagoga. Enquanto na sinagoga muitas pessoas não acreditavam em Jesus. Sabe o que Jairo está fazendo? Ele está se comprometendo com a sociedade. Ele está se comprometendo com as pessoas. Mas sabe por que ele se compromete com a sociedade e com as pessoas? Porque o que ele precisa nem as pessoas nem a sociedade vai dar. Quando você se preocupa demais com pessoas, quando você se preocupa demais com o que as pessoas vão pensar, eu vou servir a Deus, o que é que as pessoas vão pensar? Eu vou agora para a igreja dia de domingo, o que é que as pessoas vão pensar? Eu agora sou crente, o que é que as pessoas vão pensar? Mas na hora da luta, que alguém estiver morto dentro da tua casa, você não vai recorrer a essas pessoas não. Você vai recorrer para Jesus. Então pouco importa o que os outros estão pensando de você. Pouco importa a opinião alheia acerca daquilo que você deve fazer. Viva em Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida, independente da opinião das pessoas. Mas pastor, a minha família tem uma tradição. Existe uma tradição na minha família. Existe uma tradição que eu aprendi quando eu era desde criança. Mas eu quero dizer para você que quando você diz Espírito Santo de Deus, eu quero aprender o que o Senhor tem para a minha vida, você aprende o que está na palavra. E o que está fora da palavra não serve para a sua vida. Não serve para a sua vida coisas e conselhos que estão fora desta palavra. Não. Você precisa levar Jesus junto com você. A Bíblia diz que quando ele adora, depois que ele adora, ele faz um pedido. E ele diz assim, olha, minha filha está à beira da morte, mas eu te peço, sara ela, para que depois ela possa viver. O pedido de Jairo foi um pedido muito inteligente. O pedido de Jairo é um pedido que mexe comigo nessa noite. Por quê, pastor? Porque o pedido de Jairo é, eu não quero viver com ela doente. Eu não quero que ela tenha vida por ter e continuar doente. Eu quero que primeiro ela seja sarada. E há uma diferença de viver e viver sarado. Há uma diferença de estar e estar sarado. Quando você for orar para Deus, dizer, Senhor, restaura meu casamento, Senhor, restaura meu filho, Senhor, restaura fulano, pede para Deus sarar primeiro. Sabe por quê? Porque aquela menina podia estar cheia de enfermidades e sequelas da enfermidade que ela teve. E o que Jairo estava dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor vai curar ela, mas, por favor, primeiro vai curando as sequelas. Primeiro vai curando o emocional, restaurando o emocional. Quantas vezes nós estamos vivos, mas o nosso emocional está morto? Quantas vezes nós estamos vivos, mas tem algo dentro de nós que ainda não foi sarado? Quantas vezes nós estamos de pé, arrumados, bonitos, cheirosos, mas por dentro tem algo que está tristemente acontecendo e que as pessoas não vão enxergar, mas só você e Deus sabe. Eu quero dizer para você que antes de Deus ressuscitar você, Ele quer lhe sarar. Eu quero dizer para você que as feridas que tem no teu coração escondida, que você não conta para ninguém, ou que você já contou para alguém, eu quero dizer para você que tem um sarado de Deus nessa noite, para que o nome do Senhor seja glorificado. Sabe o que eu acho interessante? A Bíblia vai dizer que quando Jairo faz esse pedido, vem até a minha casa,
para que a minha filha sare e viva. O que eu acho mais lindo é que a Bíblia vai dizer, e foi Jesus com ele. Deixa eu te falar uma coisa. Um adorador, ele não vive de explicações. Porque tem gente que perde de viver o que Deus tem porque não acredita. E são muitas interrogações. E por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? E por que aquilo outro? A Bíblia diz que a gente crê pela fé. E se a gente crê pela fé, não crê no que vê, crê no que não vê. Eu me lembro que quando eu era criança, eu fui numa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, eu era criança. Eu nunca tinha ido nessas igrejas. E um dia eu fui brincar na casa de um menino, muito adolescente. E de noite ele foi para um culto, numa igreja. E chegou lá, tinha um bocado de imagens. E eu me lembro que isso era um sábado. No domingo eu fui para a igreja. E quando eu cheguei na igreja no domingo, eu disse, eu era criança, não sabia. Eu disse, meu Deus, eu fui para aquela igreja onde estava cheio de imagem. E aqui não tem nenhuma imagem. Mas a gente não crê naquilo que a gente vê. Porque a fé é um firme fundamento daquilo que não se vê, mas crê. Então tem muita gente que perde de viver aquilo que Deus tem, porque quer ver. Quer ver, quer entender tudo. Porque isso diz na Bíblia. Porque isso, você precisa aceitar pela fé. Você precisa querer viver aquilo que Deus tem. Não se preocupe com a parte da Bíblia que você não entende. Se preocupe com a parte da Bíblia que você entende, mas não pratica. É uma parte que você pega na Bíblia, mas você pega aquilo ali e aplica no seu coração. É uma parte que você pega da Bíblia, mas você vai dizendo, Espírito Santo, eu ainda não entendi aquela parte, mas o Senhor pode interpretar, o Senhor pode usar alguém, o Senhor pode trazer uma pregação sobre isso, e o Espírito Santo vai começar a trazer clareza sobre você. Não vai haver dúvidas em você, você vai ser uma pessoa sarada. Escute, a Bíblia vai dizer que Jairo está dizendo, eu quero a minha filha, mas eu quero ela sarada. Tem muita gente que se importa primeiro em ter, para depois ser sarado. Se você está passando um processo familiar, peça que a sua família seja sarada primeiro, para ser ressuscitada depois. Porque não adianta pegar na mão e dizer assim, é minha esposa, mas por dentro está morto. Mas está lá, mas viveu, mas não está sarado. E o que Jesus quer fazer no teu casamento hoje é sarar. O que Jesus quer fazer é tirar essas sequelas que ficaram do que aconteceu alguns anos atrás. O que Jesus quer fazer no teu relacionamento não é só devolver um para o outro, não, é devolver sarado. É devolver emocionalmente equilibrado. É devolver emocionalmente restaurado. Deus vai fazer isso com você que está em casa. Deus vai fazer isso com você que está aqui. Vai haver um sarar de Deus na tua casa. Vai haver um sarar de Deus na tua família. Vai haver um sarar de Deus na tua parentela. E depois a vida chegará. Sabe o que eu acho interessante? Jairo não andava com Jesus. Mas a partir de agora, Jesus diz, eu vou com você, Jairo. Pastor, quando Jesus anda conosco, muda alguma coisa, muda tudo. Eu vou provar para você o que é que muda. Jesus chega para Jairo e diz assim, Jairo, já que você me adorou, hoje eu curo sua filha, hoje eu restauro, vou fazer isso, aqui. Jesus fala isso? Não. Porque um adorador não vive de explicação, ele vive do sobrenatural de Deus. Você não adora porque Deus disse que vai fazer, você adora antes de Deus fazer. Você não adora porque Deus tem algo para lhe dar, você adora antes de Deus lhe dar. Deus não disse para Jairo, quando rebentar o seu mais precioso. O que é, pastor? É que Jesus foi com ele. Se importa, irmão, se Jesus está. Não se importa, pastor, será que vai acontecer? Será não, deixa Jesus estar primeiro. Depois o resto tu vai ver o que é que vai acontecer. Porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jairo agora não está andando mais só. Como é que ele está, pastor? Andando com Jesus. E a primeira coisa que Jesus faz é ensinar Jairo calado. Talvez você está dizendo, Deus nunca falou comigo. Deus nunca me deu uma resposta. Deus, nesse meio dessa caminhada, não há explicações. Não há muitas coisas que podem acontecer. Mas eu quero dizer para você, se Jesus está com você, Ele já está lhe ensinando, mesmo que você não esteja sentindo que Ele está trabalhando na sua vida. A primeira coisa que Jesus faz com Jairo é mostrar algo impressionante para Jairo. O que é, pastor? Quando Jairo está caminhando, Jesus permite e marca na agenda dele do fluxo de sangue.
a tua dor, tenha gratidão. Porque enquanto você acha que o seu problema é o maior do mundo, eu vou te mostrar que tem pessoas que estão sofrendo mais do que você. Jairo estava pedindo a Jesus que Jesus entrasse na casa dele para curar uma menina que estava doente, adoeceu agora. Mas a mulher está na fila pedindo para Jesus ser curada porque faz 12 anos que ela está enferma. Enquanto você está aqui nessa noite pedindo a Deus para uma restauração, algo na sua vida, tem gente que está do teu lado, que está vivendo situações 10 vezes piores do que a sua. Por quê, pastor? Porque a menina tem 12 anos. Quando a menina nasceu, teve alegria na casa de Jairo. Tudo que está acontecendo no teu viver. Enquanto ele está conversando com a mulher, a Bíblia diz que ele falava ainda. Aqui entra o texto que eu li. Na hora que Jesus está falando, irmão, quem é que conversa, principalmente homem, quem é que conversa prestando atenção na conversa do outro? A mulher não, né? Conversa aqui e de repente quando a mulher para um pouquinho, eu digo, ih, rapaz, está ouvindo a mulher de trás. O homem só consegue prestar atenção numa coisa. Jesus está aqui. Só que Jesus não está desatento ao que está acontecendo na vida de Jairo. Jesus está tão presente, tão atento. Você diz assim, mas não tem manifestações nenhuma na minha vida. Algo não aconteceu. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Jesus está tão presente e tão atento a tudo que está acontecendo na tua vida. Mas Ele só vai manifestar a palavra na hora certa. Escuta. A Bíblia diz que quando Jesus está falando com a mulher, alguém dos principais da sinagoga vem da casa de Jairo. Jairo! Ô Jairo! Vai vindo. Eu queria te trazer uma notícia. A primeira frase que eles dizem é: a tua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jairo saiu de casa, a menina só estava doente. Quando Jairo começou a andar com Jesus, parece que o negócio piorou. Por quê? Porque ele saiu de casa, a menina estava doente, era para ela ficar boa, né? Mas ela morreu. E sabe por que alguém da casa de Jairo chega e diz, faz questão, parece que a boca está cheia para falar isso. Adianta não, tua filha já morreu. Porque vem alguns da casa de Jairo dizer para você que o que você está fazendo na presença de Deus não está valendo a pena. Porque quanto mais você ora, mais a coisa piora. Quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima de Deus, mais cenários difíceis você tem enfrentado. Mas sabe o que o Espírito Santo me usa para dizer para você nessa noite? Não dá ouvido. Não dá ouvido a certas coisas que têm se apresentado para a tua vida. Porque a melhor coisa que tem é viver no centro da vontade de Deus. Jesus está tão atento ao que está sendo dito a Jairo que quando alguém diz, primeiro, tua filha está morta, segundo, não incomoda mais aí surge algo estranho. Porque no meio de uma notícia de morte, quem é que está preocupado em incomodar quem, irmão? Só que na verdade, quem estava incomodado era quem estava na casa de Jairo, porque Jairo agora estava andando com Jesus. Posso falar uma coisa para você? Toda vez que você estiver andando com Jesus, os da casa de Jairo vai ficar incomodado com você. Toda vez que você estiver caminhando no propósito de Deus para a sua vida, vai vir gente da casa de Jairo dizendo, epa, e agora você é crente?
E agora você vai para a igreja todo domingo. E ainda no meio da semana ainda vai no culto. Por quê? Porque os da casa de Jairo sabem que você com Jesus é um perigo. Que você com Jesus é maioria. Que você com Jesus, vivendo o que Jesus tem na sua vida, é algo sobrenatural. Então quem está na casa de Jairo não está incomodado porque a menina morreu, está incomodado porque você continua andando com ele. Jesus olha para Jairo e libera uma palavra poderosa e diz assim: não temas, crê somente. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus já ia ressuscitar a menina. Por que Jesus virou para Jairo e diz: agora chegou a minha hora, Jairo, de falar com você. Eu vou quebrar o silêncio aqui. Não tenha medo não. Porque na hora que a notícia de morte chegou, a primeira coisa que penetrou no coração de Jairo foi o medo. Jesus está dizendo: eu não tenho promessas para te fazer. Enquanto os da casa de Jairo estão querendo te tirar da minha presença, eu não vou te segurar na minha presença. Mas uma palavra eu tenho para te dizer: você só tem a fé para se agarrar com ela. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você não tem outra opção não. Pastor, qual é a opção? Crer. E se eu não quiser crer? A outra opção, crer também. Mas se não tiver opção, crer. Sua única opção é crer. O crente não tem opção. Vou pegar um caminho, vou pegar um atalho. Que atalho? O negócio é crer, irmão. Não, mas tem uma opção. Eu vou falar com fulano, falar com ciclo. Fala com quem resolve. Fala com quem pega o coração, em Provérbios 22, e inclina o coração do rei para onde ele quer. E o que tu precisa vai estar na mão dele. Jairo, você só tem uma opção: crer somente. Jairo tomou uma decisão: nem a notícia de morte vai me afastar da tua presença. Nem dizendo que a minha filha acabou de falecer, alguém vai conseguir me tirar de perto do Senhor. Deus, escuta isso que eu estou profetizando aqui. Há uma unção de Deus aqui muito grande. Nenhuma notícia, nenhum telefonema, nenhum mensageiro do inferno vai conseguir tirar você e afastar você de estar junto da presença do Mestre, de estar junto da presença de Jesus. Ainda que digam: a tua filha está morta, você diz: eu continuo andando com ele. O teu casamento está quebrado, eu continuo andando com ele. As tuas finanças estão de água abaixo, eu continuo andando com ele. Nenhuma notícia vai te tirar da presença de Deus. Só quem acredita nisto, levante a mão e dê glória. O que eu vou fazer, pastor, agora? Continua com Jesus, irmão. E agora que o negócio não deu certo? Continua com Jesus. E agora que as portas se fechou? Continua com Jesus. É Jesus segunda a segunda, janeiro a janeiro. Ano bissexto, ano normal. Eu ando com Ele, eu vivo com Ele, eu estou na presença dEle. Eu sirvo a Ele, eu adoro a Ele. Ele é meu Pai, Ele é meu amigo, Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio. Ele é a minha força, Ele é a minha fortaleza. Ele é o Deus em quem eu confio. Ô Jairo, tua filha está morta. Jairo diz: eu continuo andando com ele. Quando Jesus chega na casa de Jairo, não está escrito no texto, mas eu imagino Jesus olhando para Jairo, só aquele olhar que diz tudo. Jairo, você tem certeza que vai me convidar para entrar na sua casa? Porque deixa eu te falar uma coisa. Posso te falar uma coisa? Quem recebe? Você não tem chave da sua vida não. Eu tenho o que, pastor? A cópia. A chave é dele. Quando Jairo está entrando na casa, Jesus está dizendo: ei Jairo, vem cá. Eu não estava nessa casa não. Quando eu entrar eu vou mudar. Fechado? Fechado, Senhor. Vai querer, Jairo? Vou. Tem certeza, Jairo? É aqui que muita gente desiste.
É aqui que muita gente pega a chave e diz: não, Jesus, fica do lado de fora. Deixa eu cuidar das minhas coisas. Você tem certeza que eu posso entrar? Pode. Primeira coisa que Jesus entra. 3 mudanças acontecem. Quando Jesus entra na tua vida, 3 mudanças tem que acontecer. 3 mudanças. Primeiro, versículo 35. Deixa eu ver se é o versículo 35 para não dizer errado. Versículo 39. A Bíblia vai dizer que quando Jesus entra na casa de Jairo, o ambiente está tomado por um alvoroço. Primeira mudança que Jesus faz quando ele entra na nossa vida e na nossa casa, ele acaba com o alvoroço. Primeira mudança que Jesus faz quando ele entra na nossa casa, ele muda o ambiente da nossa casa. Quando brigava, quem sabe a mulher de Jairo não quebrava um copo, ele quebrava outro. Era grito de um lado e grito do outro. Os vizinhos já conheciam. Jesus está dizendo: acabou. Esse ambiente agora vai ser um ambiente pacífico. Esse ambiente agora vai ser um ambiente onde a minha glória vai repousar dentro dele. Então todo o alvoroço que está dentro dessa casa, toda a gritaria, tudo que tiver, eu vou começar a remover, eu vou começar a tirar. Vai começar a haver uma mudança dentro dessa casa. Está um alvoroço muito grande na casa de Jairo. Jesus olha e diz assim: por que alvoroçais e chorais? Vocês lembram que eu falei que os que estavam na casa de Jairo, olha para cá, é muito importante isso aqui, eu já estou caminhando para o fim. Você lembra que eu falei que quem estava na casa de Jairo estava dizendo: não incomoda mais o... Sabe o que significa a palavra mestre? Rabi. Sabe o que significa rabi? Aquele que está acima de tudo e de todos. O grego, traduzido para a nossa língua, que é o Novo Testamento, ele está dizendo, quando eles falaram mestre, eles estão dizendo: o mais importante é ele, é esse mestre. Mas eles não estavam acreditando naquele mestre, não. Por quê? Porque se eles acreditassem, na hora que Jesus colocasse o pé na casa de Jairo, eles iriam respeitar o mesmo que eles disseram. Eles iriam dizer assim: o mestre chegou. Porque tem gente que acha que servir a Deus é servir a Deus de lábios. Ah, eu sou de Jesus, eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus. Mas a Bíblia diz que quem é de Jesus faz a vontade de Jesus. Jesus não quer uma igreja que o confessa de lábios, como Isaías disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quem honra Jesus com os lábios, uma hora se denuncia. Quem honra Jesus com os lábios, uma hora muda de ideia. Pastor, qual é a diferença da minha vida? Eu não honro Jesus de lábio, não. A diferença está na sua constância. Se você não honra Jesus só de lábio, pode vir tempestade, vento forte, tribulação, você continua honrando a Jesus. Você não muda de ideia. A Bíblia diz que quem está na casa de Jairo está no alvoroço. Segunda coisa, quando Jesus diz assim: por que vocês estão alvoroçados? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta, não. Eles não disseram que Jesus era o mestre? Na hora era para eles falar, era para eles fazer o quê? Mas sabe o que eles fizeram? Eles riram. Jesus está dizendo para Jairo: Jairo, você está vendo que na tua casa tem gente que finge ser uma coisa com você, mas não é? Se eu te disser, Jairo, que tem gente que anda com você, dizendo até que está chorando o teu problema, mas na verdade, nas suas costas, eu vou revelar o que ele está fazendo. Ele está chorando não, ele está rindo e achando bom. Só que você não me deu a chave da sua casa. Eu estava aqui, você me deu. Foi ou não foi? Foi, Senhor. Agora eu também vou tirar esse povo. Pastor, o que é que Jesus faz quando ele entra na nossa vida? Ele muda o ambiente. E segundo, ele muda as pessoas. Ele coloca pessoas que são dele. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus não entra sozinho. Sabe com quem é que Jesus entra? Pedro, Tiago e João. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu esqueci de falar isso no primeiro culto, mas vou profetizar agora no segundo. Jesus está dizendo: eu vou afastar aqueles que dizem ser seus amigos, mas não são. Mas não se preocupa não, eu vou aproximar os meus discípulos, quem anda comigo, para andar junto com você.
Os seus amigos saíram, mas não se preocupa não. Pedro está chegando, João está chegando, Tiago está chegando. Eles andam comigo, eles me conhecem, eles são meus discípulos e agora eles vão caminhar com você. Eu não sei se tem alguém que está aqui em casa que pega essa palavra, alguém que está aqui que pega. Deus vai remover falsos amigos de perto de você, mas não se preocupa, Ele está trazendo Pedro, Ele está trazendo Tiago, Ele está trazendo João, porque agora você vai caminhar com Jesus. Terceira e última coisa. Quando Jesus limpa a casa, muda o ambiente, muda as pessoas e devolve o ambiente familiar em paz. Pastor, tem uma determinada hora que Jesus diz: eu já trouxe os meus discípulos, mas agora eu quero ter um particular só com vocês três. Quem, Jesus? O papai, a mamãe e a filha. Os discípulos eu já trouxe para perto, mas vai ter coisa que nem os discípulos que andam comigo vão andar com você, vai ser só você e eu. Quem é Jesus? Jairo, a mulher de Jairo e a filha de Jairo. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Jairo, por muito tempo foi bênção para muitas pessoas, mas esqueceu de ser bênção dentro da sua própria casa. E o que Jesus está dizendo, como você é um principal da sinagoga, como se fosse um político renomado aqui, a sua casa vive junto e cheia de pessoas. Eu me lembro que uma vez eu e minha esposa estávamos em Campina Grande, e o irmão disse assim: tem uma cidade aqui do lado, o prefeito quer que vocês vá lá orar por ele. E depois a gente vai na casa de uma irmãzinha lá, uma irmãzinha bem humilde e tal, e depois a gente vai fazer, eram 3 visitas no mesmo dia. Eu falei: vamos lá. Eu me lembro que eu cheguei na casa, quando o irmão dobrou a casa da rua do prefeito. Eu disse: não, aqui não é a casa do prefeito não, aqui é a prefeitura ou o INSS, essa fila todinha. Ele falou: porque a casa do prefeito interior é assim, só vive cheia. Eu falei: irmão, mas a gente vai esperar esse povo tudinho entrar para poder entrar, e as outras visitas? E eu estava com fome na hora, por isso que eu estava perguntando. Ele falou: a gente vai esperar todo mundo entrar? Porque a casa de pessoas públicas vive cheia de pessoas. Só que quem vive arrodeado de pessoas esquece de viver no primeiro núcleo da sua casa, que é a sua família. Tem gente, irmão, que é bom para todo mundo. Bom para o filho, bom para o amigo, bom para o parente, bom para a amiga, bom para dar conselho. Mas você pergunta a mulher dele quem é ele. Ele vai dizer: ele não é bom não. Você pergunta ao marido quem é ela. Pastor, o que é que Jesus está fazendo com isso? Ele está dizendo: antes de você ser bênção fora de casa, já que você deixou entrar na sua vida, agora eu vou te fazer uma bênção dentro da sua própria casa. Teve gente que já começou a entender. Antes de Deus transformar o ambiente lá fora, Ele quer transformar o ambiente dentro. Antes de começar a agir na vida dos teus amigos, dos teus parentes, na vida de alguém que está fora, Ele está dizendo: eu vou começar por você. Porque, Jairo, sabe por que eu preciso fazer isso? Eu ainda não ressuscitei a menina porque eu estou trabalhando. Mas sabe por que eu estou fazendo isso na sua vida? Porque eu quero restaurar você primeiro. A Bíblia diz que depois que Jesus faz isso, Ele entra no quarto da menina. Ele toma a menina pela mão. Interessante que o texto vai dizer, e eu fecho minha Bíblia agora, que quando Jairo chegou, enquanto muitos estavam interessados no que Jesus ia fazer, e nas mãos de Jesus, Jairo chegou nos pés. A Bíblia diz que ele se prostra aos pés e ele adora. Porque quando nós estamos prostrados aos pés de Jesus, quem está prostrado na nossa casa consegue ficar em pé. Sabe por que Jairo está tão prostrado diante de Jesus? Para que alguém dentro da casa dele se levante. E onde tem um joelho dobrado, tem alguém em pé. Onde tem alguém que se prostra por uma causa, tem alguém que fica em pé por causa da causa de quem se prostra. Não, Deus está me usando para dizer para você: vale a pena orar, vale a pena crer, vale a pena confiar. Porque enquanto você estiver prostrado, alguém que fica dentro da tua casa vai estar de pé. A Bíblia diz, ao último detalhe do texto, a Bíblia vai dizer: Jesus tomando a menina pela mão,
lhe disse: Talita cumi, que quer dizer menina. Sabe o que eu acho lindo desse texto? Eu não falei isso no primeiro culto, mas vou falar agora. Jesus não ressuscitou uma mulher, Jesus ressuscitou uma menina. Porque Jesus não estava dando uma vida diferente, Jesus estava dando uma vida que era dela mesma, só que uma vida restaurada. E ele toma a menina pela mão, porque Jairo começa se prostrando aos seus pés, e quem se prostra aos pés tem os benefícios das mãos de Jesus. Isaías 59 diz: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Isaías 41:13 diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu tenho uma notícia de Deus para você. Depois que você passa tudo e todo o processo e aceita que Jesus entre na tua casa, na tua vida, agora não é mais você, é a mão de Deus que te ajuda, é a mão de Deus que te sustenta, é a mão de Deus que te levanta, é a mão de Deus que te ressuscita, é a mão de Deus que vai colocar o que está fora do lugar no lugar, é a mão de Deus que vai te ajudar. Talita cumi. Era uma morte, não tinha mais jeito, mas Jesus só tomou pela mão. Se Jesus tomar você hoje pela mão, tudo que você precisa está resolvido. E na verdade Ele quer te tomar pela mão direita e te dizer: eu te ajudo.